Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos evidenciar na prática como se comportou um investimento que eu realizei lá em 2016 em diferentes modalidades de títulos privados, para que a gente comece a entender um pouquinho mais como se comporta essa modalidade ou essas modalidades. E aqui também a ideia é para que a gente entenda que não existe um produto melhor ou pior. O que existe é eu saber o que eu quero e eu ter muito claro para que eu estou investindo. Então, eu trago muito aqui para vocês que eu tenho que poupar e, consequentemente, investir, mas eu só vou conseguir fazer esse mecanismo quando eu souber o que eu quero, porque aí eu vou escolher um produto financeiro que esteja ali, ó, mais atrelado àquele meu objetivo, combinado? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que a gente possa conversar. Deixa eu minimizar um pouquinho eu aqui. Ó, esse investimento aqui que eu fiz é um investimento básico, simples, tá? Eu investi na época, então deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente ter de cola, R$ 2.000, certo? Estão vendo aqui? Num título que rende 110% do CDI. Quando, Cíntia? Em 2016. A mesma coisa eu fiz na mesma data, no mesmo valor, um título que rende IPCA, que é a nossa inflação, mais 100%. Então, aqui eu tenho um componente pós-fixado, ou seja, vai depender do que acontecer com o CDI, e se a gente for olhar lá de 2016 para cá, o CDI caiu, então hoje o CDI ele é bem próximo à Selic, a Selic está em 3%, então ele está rendendo 110% desses 3%. Aqui nós temos um componente pré-fixado, ou seja, eu vou ganhar esses 6% ao ano, mas o que acontecer com a inflação nesse período, ok? E aí eu fiz a mesma aplicação, no mesmo valor também, num produto que me garante o retorno de 13,5%. Quando eu fiz essa postagem, as pessoas perguntaram assim: Cíntia, onde você consegue esse retorno aí de 13,5%? Me fala, é o que? É uma ação? É um Bitcoin? Não, é um CDB. Todos esses três aqui são CDBs. Por que 13,5%? Porque lá em 2016, a nossa taxa básica de juros já estava em 14,25 naquele período. Então, ter um retorno de 13,5 para aquele momento era super saudável, super factível. Tudo bem até aqui? Quando eu estou num cenário de taxa de juros alta e eu tenho uma expectativa que essa taxa vai continuar aumentando, o que acontece? Geralmente as pessoas vão investir nesse aqui ou ainda nesse aqui, porque eu tenho uma expectativa de uma inflação alta e uma expectativa que, se o meu título, né, que é a minha inflação lá, o meu Selic for 14%, 110% de 14 é muito maior que 13,5, tudo bem? Então, quando eu quis fazer esse investimento aqui, eu quis entender para também apresentar para vocês essa diferença quando eu aplico o mesmo valor com a mesma data em rentabilidade diferente. Então, quando você for começar a investir e você ainda não sabe qual escolher, a minha orientação, nem para você ganhar mais, nem para perder, em relação se tivesse investido numa outra modalidade, é fazer esse mix. Uma parte você coloca num que seja pré-fixado e uma parte num pós-fixado. Lembrando sempre do cenário atual. Por exemplo, hoje nós não achamos um CDB que pague 13,5%, porque a nossa base é de 3%. Tudo bem até aqui? Então, qual que é a minha expectativa dessa taxa aumentar ou diminuir mais?
Hoje ela está baixa, sim, existe ainda uma expectativa de diminuir um pouquinho mais, mas nós estamos baixando uma taxa onde as pessoas não estão consumindo, onde as pessoas não estão com recursos financeiros, e a tendência é que ela vai começar a voltar, porque tem sim tendência da inflação voltar. Então, ela é um balizador da nossa inflação, combinado? Então, lá na época, vou tirar aqui minha fotinho de novo, para que a gente fique mais tranquilo aqui. Eu investi R$ 2.000 nesse, R$ 2.000 nesse, R$ 2.000 nesse. Tanto que vai vencer agora, ó, dia 26 de junho, eu vou receber esse recurso na minha conta. E aí, para essa data que eu tirei a foto, olha quanto que eu já receberia se eu fosse tirar naquele momento. Então, aquele CDB que eu apliquei a 110% do CDI, ou seja, a minha taxa Selic vezes esse 110%, eu iria retirar R$ 2.772. Lembrando, ó, que todos eles têm imposto de renda. Quanto mais tempo eu fico, menos imposto eu pago. O que tem inflação é mais 6%, então como a nossa taxa caiu para 3%, eu garanti 6% é excelente. Então, 6% mais a inflação desse período inteiro está me dando 2.860, ou seja, o título IPCA mais 6, principalmente por causa desse componente fixo de 6%, fez com que o meu retorno em IPCA mais 6 fosse melhor do que os 110% do CDI. Tudo bem aqui? Praticamente quase R$ 100 de diferença. E quando eu olho para meu CDB de 13,5%, olha a diferença. Eu vou receber, né, até a data que eu tirei essa foto, 3.264. Porque eu estou trazendo uma realidade de 13,5% que hoje é totalmente impensado. Só que o que é legal disso, eu contratei lá em 27/6/2016, que independente de quanto estivesse a taxa básica de juros, independente de quanto estivesse a inflação, eu iria receber esse valor. Então, a instituição firmou aí um compromisso comigo de me pagar esse montante. Então, eu vou receber, nesse caso, comparando a um título que tem somente componente Selic pós-fixado, comparando um título que tem um componente da inflação mais 6%, esse aqui, para o nosso cenário atual, foi o mais vantajoso, praticamente aí mais de R$ 500 praticamente de retorno em relação ao CDI. Essa é a nossa visão, é o nosso cenário. E aí o que eu quero trazer de informação para vocês? Antes de sair fazendo qualquer investimento, e lembrando, ó, estamos falando 2016 para 2020, ou seja, 17, 18, 19, 20. São 4 anos de investimento, sem poder mexer no recurso. Esse recurso eu só tenho acesso no vencimento. E o que é interessante eu sempre olhar quanto é que eu quero receber esse recurso. Isso vai me ajudar a escolher melhor uma dessas modalidades. Segundo, qual que é aquele meu cenário daquele momento? Vai me ajudar também. Como que está, por exemplo, se a minha inflação fosse lá para cima, então eu já estou garantindo esse 6%, independente do que aconteça, mais o que é movimentada a inflação. O cenário seria diferente, por exemplo, se a inflação fosse maior do que nós estamos tendo hoje, de inflação oficial, não inflação real. Então, poderia esse título estar rendendo mais ainda do que o pré-fixado. Ou ainda, se a nossa taxa básica de juros hoje não fosse de 3%, por exemplo, e fosse de 16%. Ou seja, eu estaria perdendo o ganho desses 16% em função desses 13, que eu iria mitigar com esse retorno do 110. Então, o que eu fiz aqui
ao investir e eu quero trazer para vocês de ensinamento. Quando eu não tenho muito claro como que está aquele meu cenário, como que eu posso fazer, o ideal nesse caso, tanto para eu não deixar de ganhar alguma coisa ou perder, eu posso fazer esse mix, esse componente, uma parte pré-fixada, uma parte relacionada a pós-fixada, então o que acontecer eu também acabo acompanhando, e um componente de inflação. Então, como o meu horizonte também era de médio, longo prazo, 4 anos, então eu trouxe essa informação para que vocês possam verificar. Fiquem atentos sempre na hora de investir, compare as modalidades, compare as instituições financeiras e tenha em mente que o que vocês estão fazendo hoje vai reverberando, vai trazendo um retorno muito legal, muito significativo. E olha o que é interessante, né? Em 4 anos, o que era R$ 2.000 se transformar em 3.264, super legal. O que era R$ 2.000 transformar em 2.860. Então, o que vocês estão fazendo com recursos de vocês que não estão potencializando? Independente da forma aqui das três modalidades, o que é interessante aqui é a gente ver que o recurso, ele acontece, ele se transforma, ele gera, e depende da gente começar a nossa iniciativa. Então, isso aqui é uma parte do que eu estou construindo aí para os meus sonhos, e eu gostaria aqui de trazer essa informação, essa experiência, para que vocês possam gerar também valor, para que vocês possam investir e sempre estar atento ao que está acontecendo no momento. Então, quando vocês se assustaram aí, que viram, 13,5, que título é isso, o que que é? É simplesmente um CDB. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa informação, que elas tenham auxiliado vocês a ampliar um pouquinho mais a mente, para que vocês comecem a investir, que seja com R$ 1, tá? Aqui o exemplo é de 2.000, mas é possível nessa mesma possibilidade aí, nessa mesma você usar esses 3 ou outros produtos a partir de R$ 1. Então, fica aí a minha orientação, esse meu comparativo para vocês terem um pouquinho mais na prática qual é a diferença de cada um e que vocês possam realizar, sonhar e poupar para que isso aconteça, potencializando por meio dos investimentos, pensando no hoje, no amanhã e depois. Combinado? Beijos, tchau, tchau.